Olá, é com muita alegria que nós estamos entrando mais uma vez na tua casa com o programa Palavra de Fé. E realmente temos uma felicidade em estar mais de 4 anos compartilhando com vocês palavras de fé, de esperança e de amor. Você vai ver agora nessa oportunidade o culto celebrado a Deus na nossa igreja, na comunidade Batista Vida Nova de Camumbi, situado na RS 509, faixa velha de Camumbi, número 3278, no pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial para participar também desses cultos que nós celebramos a Deus. Participe! Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Aleluia. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Aleluia! A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Louvado seja o teu nome, Jesus, aleluia. Louvado sejas tu, Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Jesus, aleluia. Só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Atrai os nossos corações à tua presença, Deus, porque é o que nós precisamos, Senhor. Mais de ti, Jesus, mais da tua graça, mais da tua glória, Jesus. O Senhor é a nossa vida, Pai. Sem o Senhor não há valor em nós, Pai. Sem o Senhor eu não tenho valor nenhum, Pai, aleluia. O Senhor é a minha vida, Deus. Louvado seja tu, Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus, aleluia. Louvado sejas tu, Deus. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração,
atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Louvado seja o teu nome, Jesus, aleluia. Louvado sejas tu, Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus, aleluia. Louvado sejas tu, Jesus, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto.
Louvado seja o teu nome, Jesus, aleluia. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Queridos, eu gostaria que você abrisse tua Bíblia, porque Deus tem um recado, lá em Jeremias capítulo 18, Deus tem um recado maravilhoso para todos nós, nesta noite, pode crer nisso. Jeremias capítulo 18, Velho Testamento, depois do livro de Salmos, você vai caminhando, passou Isaías, aí tu vai chegar lá no texto. Jeremias capítulo 18, quem achou diga amém. Glória. Diz assim o texto da palavra de Deus, que você possa estar atento a esta palavra, que é um recado de Deus para o teu coração, e esse texto é muito profundo. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, eu o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Repitam comigo: como barro. Juntos agora: como barro. Olha para o teu irmão do lado e diz: como barro. Amém, pode sentar. Queridos, esse texto tem sido um dos mais divulgados do Velho Testamento, e é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, pela visão que o Senhor dá ao seu servo, o profeta Jeremias, pela linguagem poética cheia de metáforas que esse texto nos traz. O vaso nas mãos do oleiro. Diga, eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Quando estávamos cantando as músicas, eu estava dando glória a Deus, porque quando o pastor Adão me ligou, eu já entrei em oração, já fiquei pensando: Senhor, o que tu queres? E esse texto veio na hora para mim, veio na hora, sabe aquela coisa que bate para ti, e veio assim. E aí eu comecei a procurar outros textos, outras mensagens, e Deus dizia: não, é este texto. E aí quando chegamos aqui, conversei com o pessoal que está da música, e me passaram as letras as músicas que iam ser cantadas aqui, de que coisa, como Deus é tremendo, amém? Como Deus é maravilhoso, quebra o nosso orgulho. Para quebrar o nosso orgulho tem que descer lá à casa do oleiro. Aí quebra o nosso orgulho. Na verdade, o texto é uma introdução sobre a natureza humana. Quando lemos esse texto, vemos uma introdução sobre a nossa vida.
é um prefácio da nossa vida, de como a minha vida é, de como a tua vida é. Esse texto fala disso. E quando olhamos para o contexto histórico, na época de Jeremias, o povo vivia uma situação difícil. E alguns profetas são personagens ou são contemporâneos de Jeremias, como Zofonias, Abacuque, Obadias. E Jeremias começou o seu ministério na Babilônia pelo ano 503. Mas é uma coisa interessante, que Jeremias ele era um profeta chamado, com alguns que conhecem a área teológica, sabem que Jeremias era como um profeta chorão. Jeremias, aonde ele ia, ele falava do pecado, ele contava para as pessoas, ele chorava pelo povo, ele queria ver o povo liberto, o povo salvo, e ele sempre, então, quando ele chegava numa festa, as pessoas diziam, já vem o profeta, porque ele já vai falar do pecado, e aí é um estraga prazer. Né? Quando há aquele pastor que concorda com tudo, que diz amém a tudo, está tudo muito bem, o pessoal, vem cá, vamos lá. Agora, quando é aquele que combate o pecado, que fala das verdades da Bíblia, que é contra isso, contra aquilo, aí as pessoas dizem, não, sai fora. Infelizmente a nossa geração vive isso também. E esse texto nos traz uma mensagem muito dura de juízo divino sobre o seu povo da época e o povo de hoje. E o povo que estava perdido em pecados, em especial na idolatria. Ele foi rejeitado e, segundo a tradição judaica, executado por apedrejamento. Queridos, a mensagem básica de Jeremias é que Deus quer trazer a liberdade, que Deus quer moldar nossas vidas, e que Deus quer fazer na nossa vida o que Ele, Deus, quiser fazer. É essa mensagem que o texto de Jeremias nos traz. Derek Kidner, ele diz, Deus quer usar o seu povo para a glorificação do seu nome, mas para isso é necessário quebrantamento e arrependimento. Diga quebrantamento e arrependimento. Uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos, é eu e você admitirmos que precisamos que alguém domine sobre nossa vida, porque nós todos temos um problema que nós não admitimos, e esse problema é sério. Nós queremos ser Deus. Pastor, isso não é verdade. Se você parar e analisar, nós queremos comandar, e o comando é por Deus, não é nosso. Nós queremos dizer, vai para cá, eu vou para lá, e aqui por diante, e assim vai. Aplicação da mensagem de Jeremias para os nossos dias. Deus ainda hoje está procurando pessoas para usar no seu reino. Diga, Deus está me procurando para me usar no seu reino. Deus quer nos usar para glorificar o seu nome, porque eu e você fomos criados coroa da criação. Então, Deus nos fez para a glorificação do seu nome. Mas para isso é necessário que nós nos quebrantamos, que nós nos arrependamos. Mas, queridos, a grande pergunta que fica aqui hoje, nós somos barro ou somos barras ou pedras nas mãos de Deus? Você é barro ou barra? Diga para quem está do teu lado aí, você é barro ou barra? Eu sei que isso, quando você pergunta para as pessoas, às vezes isso cria um clima meio assim, né? Porque às vezes a gente fica meio sem jeito, como é que eu vou perguntar para a pessoa? Mas é um meio da gente se comunicar, e é um meio em que você aprende mais quando você interage com alguém que está dando, ou seja, um estudo bíblico ou pregando a palavra. Somos barro ou barras? Antigamente se chamava de barra pesada. E é uma expressão coloquial e popular bem antiga na gíria brasileira. Geralmente o sentido é negativo, nós somos barra pesada, alguns dizem. Hoje ela foi abreviada apenas para barra. E é bem comum dizer que barra. Que barra. E ainda mais nessa época agora, né? Que barra. A barra ou pedra é dura,
inflexível, imoldável. Por isso a pergunta: eu sou barra ou barro? Porque a barra é inflexível, imoldável. Não dá para você fazer quase nada com ela, ela é dura. Muitas pessoas têm se portado como verdadeiras barras nas mãos de Deus. Já a expressão barro em tuas mãos é derivada das Escrituras e indica justamente o contrário. O barro é macio, digo, o barro é macio. É flexível, é moldável, diga, eu devo ser moldável. E olhando para a sua e para a minha vida, você, se olhar para ti e para a tua, tu não olha para a minha, ninguém olha para a vida do outro, viu? Examine a tua, tá? Olhando para a sua vida, você pode dizer que tem sido barro ou barra nas mãos de Deus. Como você tem sido? Barro ou barra? Não, pastor, eu sou barro. E aí quando chega o momento, a gente diz, como? Uma das áreas mais enfatizadas no Novo Testamento é a área da consagração. Consagração. A necessidade de crescermos nesta área para sermos agradáveis e úteis a Deus. Nós devemos nos consagrar. Para nós nos consagrarmos a Deus, será preciso fazer uma visita à casa do oleiro. Se você quiser se consagrar ao Senhor, tem que visitar a casa do oleiro. Não tem como você fazer isso. Diga, eu precisei ir à casa do oleiro. Mas assim ninguém vai. Diga, eu precisei ir à casa do oleiro. Muito bem. A visita à casa do oleiro foi proposital para que Jeremias entendesse a metodologia divina para nos usar. Deus leva ele lá para fazer essa visita e mostrar como o oleiro trabalha com o vaso, para ele poder entender. Se você quiser ser usado, quem aqui quer ser usado pelo Senhor, diga amém. Se você quer ser usado pelo Senhor, há algumas lições que esse texto nos traz. Primeiro, precisamos ter disponibilidade para ouvir a voz de Deus. Diga, ouvir a voz de Deus. Quantos estão comigo? Quem está ouvindo a voz de Deus aqui, amém ou não? É porque às vezes a gente está no culto, mas está pensando lá no jogo que terminou de tarde, nas contas que tem que pagar amanhã, na agenda da semana. Pastor, termina logo esse culto, porque eu logo tenho que ir para casa, na janta que vai ter logo após, no bate-papo. Olha aqui o que o texto nos ensina. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que Deus disse a Jeremias: vá lá na casa do oleiro e preste atenção como o oleiro faz o seu trabalho. E quando Jeremias chega lá, uma terra grande, muito barro, muito molhado, muita terra molhada, então Jeremias começa a entrar naquele barro. E seus pés, as suas pernas começam a penetrar naquela lama intensa. E Jeremias contempla lá no seu lugar, fazendo barro. Lá ele começa a fazer, lá ele contempla como se faz o barro. A primeira cena que Jeremias vê é aquele vaso ser quebrando nas mãos do oleiro. O vaso se quebrando nas mãos do oleiro. Aquele vaso passando pela experiência de quebrar-se, de aniquilar-se. Ele começa a entender isso. Nós somos assim. Talvez hoje eu esteja falando para pessoas aqui que estão com o coração quebrado. Talvez você que está aqui ouvindo, aqui na igreja, ou talvez alguém que vai assistir na TV ou pela internet, está com o coração quebrado. Para pessoas que estão com a vida quebrada, que as coisas não têm dado certo, com a vida toda arrebentada, as situações nos quebram, os relacionamentos nos quebram, e às vezes eu e você estamos em pedaços, todos estraçalhados, quebrados, machucados pela vida. Mas amados, não importa a tua situação, a esperança para o ferido, diga a esperança para o ferido.
Para o quebrado, para aqueles que se colocam nas mãos do oleiro. Há esperança para aqueles que se colocam nas mãos do oleiro. Ninguém é usado por Deus se não tiver disponibilidade para ouvir. Você quer ser usado por Deus? Quer fazer a vontade de Deus? Quer ser instrumento de Deus? Você precisa ter disponibilidade para ouvir a Deus. Ouvir. Uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida nos últimos anos foi sentar e ouvir. Passei alguns anos da minha vida onde eu pregava praticamente cada semana 3, 4 sermões ou mais mensagens. Teve anos que eu preguei mais de 380 mensagens durante um ano. E eu não tinha tempo de ouvir. E eu precisava ouvir. E Deus me disse: você precisa descer à casa do oleiro para ouvir. Logo no começo, na minha experiência, eu sentava no banco das igrejas, e eu ficava, aquilo me incomodava porque eu não estava pregando. E Deus disse: não, mas você precisa ficar sentado. Agora é o tempo de você sentar. Senta. E tu precisa escutar. E Deus começou a falar e visitar o meu coração. Começou a visitar a minha vida. E eu comecei a deixar o Senhor me quebrar. Quebrar o meu orgulho. Quebrar o meu eu. Quebrar aquilo que eu achava que eu era e que eu não era nada. Quebrar porque eu achava que todos me convidavam para mim ir pregar lá, pregar cá, pregar colar. E eu achava que era alguém. E Deus disse: tu não é ninguém sem mim. Mas eu precisei ter disponibilidade para ouvir a Deus, para ouvir o Senhor. Disponibilidade para ouvir a sua voz. Hoje, queridos, nós temos tantas coisas a fazer, mas não temos tempos para ir à casa do oleiro para ouvir a sua voz. Se você quer ser usado pelo Senhor, ache um tempo para ouvir a voz dele. Jeremias estava muito atarefado e Deus disse a ele: vá lá na casa do oleiro. A casa do oleiro era fora da cidade, chamada Vila dos Oleiros. Morava numa região onde tivesse argila fácil. É ali que moravam os oleiros. Água corrente. E ele acha um tempo e começa a olhar aquele oleiro a trabalhar. Queridos, Deus sempre está querendo nos ensinar. Nós nem sempre estamos dispostos a ouvir o que Deus quer nos ensinar, ministrar a nossa vida. Deus quer que eu seja melhor marido. Deus quer que eu seja melhor amigo. Deus quer que eu seja melhor esposo. Deus quer que eu seja melhor pai, melhor vô, melhor pastor, melhor trabalhador. Deus quer que eu seja melhor. Mas para isso eu e você precisamos ouvir o oleiro. Amém? Ouvir o oleiro. Alguém já disse que às vezes Deus permite alguma doença ou um problema para que possamos parar para ouvir a sua voz. Às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem com a gente, que a gente fica olhando e pergunta: Deus, por que isso, Senhor? E Deus disse: porque eu quero que tu me ouça. Você está muito rápido. Você só quer correr. Pare para ouvir. Parece estranho, mas a crente em Jesus que há muito tempo não ouve a voz de Deus. Outros não tiram tempo para orar. Tem muito crente que só fala com Deus. Não sei se você está entendendo, está comigo ou não? Ou só fala com Deus. E houve até um treinador que há pouco tempo atrás ele disse assim: fala muito, mas tem muito crente que fala muito e ouve pouco. E é para nós isso. Ouve pouco, a gente precisa parar e ouvir Deus. Senhor, fala, mas pastor, como ele fala? Tem crente que não sabe como Deus fala. Mas ele fala, viu? Preste atenção que ele vai falar, ele está falando hoje à noite, vai falar contigo essa semana, preste atenção.
Deus vai falar contigo em algumas mensagens tremendas que o Senhor já está trazendo para a sua igreja. Jeremias vai à casa do oleiro e ele está vendo o oleiro trabalhar, fazer um vaso. Enquanto ele vê o oleiro fazer, Deus começa a trabalhar na vida de Jeremias, começa a moldá-lo, começa a transformá-lo. Então a primeira coisa para ser usado no serviço do reino é ter disponibilidade para ouvir a voz de Deus. Às vezes há momento que você tem que dizer: eu preciso de solitude. Diga solitude. Não, é solitude, diga solitude. Solitude é você não falar, é você ficar quieto e deixa Deus falar. E a gente precisa às vezes disso. Às vezes é interessante que nós sozinhos às vezes não fazemos isso, porque a gente tem tanta coisa, né? Tem gente que liga a televisão do quarto, televisão da sala, televisão da cozinha, e rádio não sei aonde, internet falando, celular falando, está tudo ligado. Aquele tendel, aquela loucura, e eu quero ouvir a voz de Deus. Como? Ouça a voz de Deus. Primeira lição é essa. Segundo, para ser usado pelo Senhor é necessário permitir que Ele faça o trabalho dele em nós. Diga: trabalho dele em nós. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Na casa do oleiro tem uma roda, e a argila é colocada sobre a roda, e as mãos do oleiro é colocado sobre a argila, e ele não tem esse formato, não tem formato algum, é barro. Diga: é barro, não barra. Mas Deus começa a colocar as mãos sobre aquele barro, e começa a circular a roda. De repente as mãos do oleiro e o circular da roda começam a dar forma àquele barro e formar o vaso. Eu ia trazer um vídeo para colocar, mas não deu tempo. Então você pode procurar na internet, oleiro, o trabalho do oleiro lá, você coloca, você vai ver como se faz um vaso. É tremendo, é lindo. Ninguém é usado por Deus se não permitir que Deus faça uma obra transformadora. Ninguém. Você não encontra vasos brotando do chão. O vaso só existe porque o oleiro deu forma a ele. Então nós precisamos permitir que Deus dê forma a nós. Amém? Devo permitir que Deus coloque suas mãos sobre a nossa vida e nos dê forma. Se eu não permitir, Deus não vai colocar. Eu preciso dizer: Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Senhor, eis-me aqui. Quebra meu orgulho, quebra minha vida. Senhor, faz de mim um vaso novo. Para que isso ocorra, é necessário abrir o nosso coração e deixar Deus fazer a sua obra em nossa vida. Você já permitiu que Deus colocasse suas mãos sobre a sua vida e pegasse na tua vida e colocasse na roda circular e mudasse a sua vida? Sabe que colocar na roda circular dói, porque vai imprensando até fazer algo, isso dói, machuca, mudanças dói. Não sei se você já viu em algumas construções que diz: desculpe o transtorno, nós estamos em obras. Eu e você devemos ter isso escrito na nossa testa: desculpe os transtornos, nós estamos em obra. Quando alguém chegar para você meio, sabe, está meio assim, você: desculpe o transtorno, eu preciso mudar, eu estou em obra, Deus, quebra meu orgulho, quebra minha vida, quebra. Terceiro lugar, amados, para ser usado pelo Senhor, devemos entregar a vida totalmente nas mãos dEle. O vaso de barro que Ele estava formando estragou-se em suas mãos. Imagine a cena:
Você já viu esses vasos, né? Eu ia trazer um, não consegui achar, não tenho o telefone de todo mundo, entrei em contato com algumas pessoas se tinha um vaso, e iam permitir que eu quebrasse o vaso aqui na frente, eu tinha que trazer alguma coisa aqui para não estragar, né? Mas eu ia trazer, ia quebrar o vaso aqui para mostrar, mas não teve jeito, não consegui, né? Mas uma outra oportunidade eu dou um jeito de quebrar um vaso aqui. Mas imaginou aquele vaso, tá fazendo o vaso, e o vaso está quase pronto, e de repente o vaso estraga, o vaso está quebrado. Diz o texto que o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Primeiro Deus diz: ouça minha voz, e Jeremias vai ao oleiro. Segundo, é necessário permitir que Deus, que Ele faça o trabalho em nós. E preste atenção no trabalho do oleiro. E agora Deus diz: entregue a sua vida, entregue a sua vida. Quando o oleiro está dando forma, o vaso de barro, pode não estar totalmente limpo, pode ter pedra, sujeira, e a obra toda é estragada. Para que aquele vaso fique perfeito, precisa estar 100% limpo, puro. Se tiver qualquer sujeira, fica estragado. E o oleiro, olha o que ele faz, ele pega aquela argila e começa a limpar e a retirar toda a sujeira que tem ali. Nós, quando estamos nas mãos do oleiro, às vezes estragamos a obra do oleiro. Nós queremos ser um vaso, mas o orgulho que carregamos desde nossa juventude, desde criança, nós não queremos retirar. Precisamos deixar o oleiro limpar, porque se não retirar a sujeira, não vai ter vaso. A grande lição que Deus está nos ensinando é preciso tirar aquilo que está nos estragando, ou que está estragando a obra de Deus. Você e eu precisamos estar totalmente na obra de Deus e pedir ao oleiro: retire a sujeira, retire a sujeira. Você está disposto a isso? Retire a sujeira. Senhor, tem sujeira aí, Senhor. Tem sujeira na minha linguagem, no eu falar, quando eu falo. Tem sujeira no meu pensamento, no eu pensar. Senhor, tem sujeiras diversas, Senhor. Muda, Pai. Muda, limpa, purifica, transforma, modifica. Tem que permitir isso. Em quarto lugar, para ser usado pelo Senhor, é imprescindível se entregar sem reservas a Ele. E Ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O oleiro faz vaso de várias maneiras. Vasos de todos os tamanhos. E argilas de todas as cores. Quem decide como o vaso vai ser feito é o oleiro. Diga: é o oleiro. Precisamos nos identificar mais com o barro e menos com a pedra ou com a barra. Porque muitas vezes nós queremos: Deus, faz o vaso. Eu quero ser um vaso novo, mas tem que ser do jeito que eu quero, Deus. Eu vou criar aqui, Senhor, faz um vaso de olhos azuis. Deus, de 1,80 m. Moreno, Deus. Morena, loira. Nós começamos a colocar e Deus diz: não, eu vou fazer do meu jeito. Olha aqui, ó, como Ele fez. Quebrou e diz: Deus, agora eu vou fazer do meu jeito. Senhor, faz do teu jeito, Deus, da tua maneira, como tu queres, Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Fomos formados do barro. Diga: eu sou barro.
Lá em Gênesis 2 diz isso, que Deus formou do pó da terra, soprou vida sobre as narinas. Sabe, eu não quero entrar aqui em detalhes dos componentes que a terra tem, o que ela faz, porque Deus é maravilhoso, Ele pega a terra e faz nós sermos alguém especial para Ele. Por isso precisamos agir assim. Vocês têm que ser questionados, dizer assim: Senhor, preciso mais de Ti. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Conheci algumas pessoas na minha caminhada de vida que diziam: eu sei todas as coisas. E quando o orgulho tomou conta dessas vidas, se quebraram totalmente. Mas quando se quebrantaram na presença de Deus, Deus realmente o transformou e mudou as suas histórias. É assim que Deus quer fazer com você nessa noite. É assim que Deus quer mudar a sua história nessa noite. Só basta um passo. Você dizer: Senhor, eis-me aqui. Pega a minha vida, transforma e faz um vaso novo. Alguém diferente. É eu dizer: Senhor, eu sou fraco. E quando eu sou fraco, conforme Paulo diz em 2 Coríntios, quando eu sou fraco é que eu sou? Quando eu sou fraco eu sou? O mundo diz o contrário. Eu sou um vencedor, eu sou um campeão, eu sou tal, eu sou o cara, não é o que o mundo diz? E Deus diz: enquanto eu digo: Senhor, eis-me aqui, Deus, não sou nada, preciso de Ti. Aí Deus diz: agora tu é forte, agora eu vou te fazer alguém especial. Então dependa do Senhor, dependa do Senhor. O barro em si só não tem valor, não tem valor, e precisamos entender isso. Tem gente que se acha, diz a gíria, se acha o tal. O barro é frágil, diga: eu sou frágil. Pergunta para o teu irmão do lado: você é frágil? Vamos fazer o seguinte, diz assim, mas com todo carinho, diz bem assim, diz: eu sou frágil. Mas diga mesmo: eu sou frágil. Olha, isso é interessante. Quem sabe é uma oportunidade da esposa dizer para o esposo agora. Porque às vezes o esposo pensa que a esposa não é frágil. Às vezes ela acha que ele acha que ela é forte. E a Bíblia diz que as mulheres são frágeis, mais do que os homens. E nós todos somos frágeis. Por isso tome cuidado com o que tu fala com a tua esposa. Cuidado com o tom da voz. Porque nós somos frágeis. Gaúcho, não seja grosso, tia. Seja amável. Porque nós somos frágeis. Nós somos muito fracos, gente. Qualquer palavra machuca a gente, é ou não é? Até um olhar nos machuca. É ou não é? Então nós somos frágeis demais. É claro que aqui eu não posso falar só para gaúcho, que tem nordestino, tem não sei de onde. Nordestino, nós somos frágeis, todos nós, não importa o lugar, não importa a nacionalidade, do mundo inteiro, como seres humanos, nós somos frágeis. Então precisamos tomar cuidado, todos nós. Tá? Diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Muitas vezes nós tomamos o cuidado: eu tenho o poder, é que nem aquela história, eu tenho a força. E Deus diz: tu não tem força não, poder vem do Espírito Santo de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Aí você receberá poder. Eu tenho, não, Senhor, não sei nada, Deus. Senhor, eu sozinho, se o capeta vir, eu corro. Mas contigo, fora. Entendeu? É pelo Senhor, não por nossa força. Por isso nós somos frágeis. Diferente de uma barra de ferro ou bronze, o barro se espatifa facilmente.
Muitas vezes somos quebrados, espatifados por causa do nosso confronto com os problemas do dia a dia. Assim são os nossos projetos, nossos planos, nossos feitos, nossa vida inteira é frágil como barro. Você já viu você construindo algo e aquilo vem vindo e de repente a certa altura e parece que daqui a pouco tudo caiu no chão, demoliu e tu diz, meu Deus, o que houve? Nós somos frágeis. Somos frágeis, precisamos ir à casa do oleiro. Irmãos, a nossa fragilidade, no entanto, é uma oportunidade para Deus trabalhar em nós. Diga, minha fragilidade é uma oportunidade para Deus trabalhar na minha vida. Porque se nós não deixarmos Deus trabalhar, nada vai acontecer. Deixa Deus trabalhar. Deus quer trabalhar em nós. Ele não trabalha com gente ensimismada, cheia de orgulho, dura, teimosa, que diz, eu sou ótimo. Deus não trabalha com esse tipo de pessoas. É como no louvor. Eu já vi tanta gente cair do louvor, por ser assim, cheio de si. E tantos pastores, tantos líderes, por ser cheio de si. Sabe? Se achar que a gente não é nada. Quando a gente diz, Deus, quebra a minha vida, Deus. Senhor, eu estou aqui na tua presença, Deus, quebra e faz outro homem. Faz outra mulher. Faz outra. Uma coisa interessante, quando houve o retiro dos homens, né? Eu ficava pensando ali no banco, sentado. Quando vinha aqui o pastor Marcos e fazia a divulgação, vocês querem um novo marido? A mulherada, quero! Eu ficava, misericórdia, Deus. O que está acontecendo, Senhor? É como as mulheres tivessem, manda para a casa do oleiro e traz um outro homem. O mesmo homem com outra roupagem, sabe? Interessante isso, né? Sabe o que isso quer dizer? Que a gente precisa mudar. É como as mulheres. Os homens vão para o retiro, os homens dizem, Senhor, leve e traz outra. Mais paciente, mais calma, mais isso, mais aquilo, mais amiga, mais amorosa, mais companheira, mais não sei o quê. Quebra, Senhor, faz outro. Para Deus moldar a nossa vida e nos dar uma forma abençoada, precisamos aceitar o fato de que somos fracos, frágeis. O barro não tem vontade própria. Diga, o barro não tem vontade própria. Diz Isaías, acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Chega de repente, Deus está moldando tua vida e aí tu diz, Deus, o que tu está fazendo, Deus? Pô, Senhor, não é isso que eu quero aquele outro dom que dá ibope. Senhor, me dá o dom que dá ibope, Deus. E Deus diz, eu quero te dar o dom que eu tenho para você. É para você. É isso que eu quero te dar. Seria absurdo imaginar um oleiro consultando o barro sobre a forma que esse deveria receber. Interessante que às vezes nós na igreja, todos nós somos palpiteiros, né, de plantão, e não que a gente não possa dar opinião, viu? Mas somos muito palpiteiros, tem que ser do meu jeito. O louvor hoje estava muito alta a música, o som estava muito alto. A bateria, o baterista pegou pesado. Pastor gritou demais. A gente gosta disso, né? Parece que a gente tem isso. E a gente tem que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Jeremias escreveu sobre isso contando o seguinte, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. E ali você será refeito, e ali você será transformado, e ali você será mudado, e ali você vai ter nova expectativa, ali você vai ter nova perspectiva de vida, ali os teus sonhos serão renovados, ali tua vida vai ficar cheia do Espírito Santo de Deus. Mas é ali na casa do oleiro, se humilhe na casa do oleiro, porque ali as bênçãos virão e te acompanharão aonde você andar, mas é na casa do oleiro, fora dela não.
É lá, a visita é lá, eu tenho que fazer lá nos pés do Senhor. Por que o crente se ajoelha, se humilha e ora na presença de Deus? Não é só um curvar-se fisicamente, mas é um curvar-se do coração, porque o nosso coração tem que se curvar. Às vezes nós nos curvamos ali na presença de Deus, mas o nosso coração continua cheio de soberba, de orgulho. E Deus diz: para, eu quero que você se quebrante na minha presença, que se quebrante, e Deus vai fazer como Ele quer. Barro não faz birra. Diga: eu não devo fazer birra. Barro não berra. Barro não berra. Barro não tem querer. Ah, Senhor. Não. Às vezes somos barro palpiteiros. Nós temos o direito de questionar os planos e os propósitos do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos estar diante do Senhor e dizer: Senhor, faça do que tu quiser. Podemos dizer: Senhor, por que eu? Tantos profetas de Deus fizeram isso. Mas faça a vontade do Senhor. Não faça como Jonas. Não. O barro é a matéria-prima do oleiro. E nós somos o barro. E precisamos estar na presença de Deus. Deus é o artista, quem tira o barro da mediocridade. Ele tira completamente. Seja barro, e Deus lhe dará o vaso no tempo certo, com forma, beleza e valor. Amém? Diga: forma, beleza e valor. Atos capítulo 2 é um fato muito interessante, que a igreja começou a evangelizar, e começou a ser um vaso transformado pelo poder de Deus. Quando tu lê capítulo 2 de Atos, e o povo de fora olhava para a igreja e a igreja caía na simpatia do povo, e começava a haver conversões. Por quê? Porque tinha forma, beleza e valor. E valor é nas mãos do artista, que o barro vira obra de arte, e passa a ser admirado, exibido em galerias, e chega a valer uma fortuna. Não há artista como Deus, e Ele tem muitos tesouros para colocar em você e em mim. Porém, Deus só fará isso se nós permitirmos. Amém? Você precisa permitir. Chegar no teu trabalho amanhã e começa a pensar: Deus, eu permito. Hoje à noite eu disse: Senhor, eu permito. Senhor, eu permito. E as situações, quando virem durante a semana, tudo começa a lembrar: eu sou um vaso, eu permito, Deus. Muitos filhos de Deus deixam de ser abençoados porque permanecem com seus corações endurecidos para a ação de Deus. Pare de lutar com Deus e deixe-se moldar pelas mãos do artista mais perfeito do universo, o Senhor, o nosso Deus. Ele vai transformar completamente a sua vida. Precisamos aprender essas 3 lições sobre o barro. Que o barro não tem valor em si só. Diga: minha vida sem Deus não tem sentido. Não tem valor. Não tem forma o barro. Diga: minha vida sem o Espírito Santo não tem os dons do Espírito Santo para que eu desenvolva a obra dele. Não tem direção. Diga: minha vida sem Deus no controle fica sem rumo, fica sem foco, fica sem objetivo, e eu não sei para onde vou. Se você quer ser usado pelo Senhor, aprenda hoje com o oleiro completamente. Talvez nós precisamos, e aí eu não vou fazer isso porque eu não trouxe, e eu não quero quebrar esse copo, mas eu poderia pegar esse copo e jogar aqui no chão. Um pouquinho de força ele iria quebrar. Mas se eu pegasse um vaso de cerâmica e soltasse aqui no chão, ele ia se espedaçar, porque ele é frágil.
assim é a nossa vida. Por isso, nessa noite, o Senhor trouxe esse recado para você. Ele quer reconstruir a tua vida. Amém? O Senhor quer reconstruir completamente a tua vida. Deus quer reconstruir a tua família, teu casamento. Não adianta a gente ficar 40 anos, 50 anos casados e nunca ter tomado uma atitude de que esse casamento seja verdadeiramente um casamento. Nós precisamos dizer: Deus, eu quero você no controle, o Senhor no controle, o Senhor no comando, o Senhor dirigindo, o Senhor fazendo a obra, o Senhor mudando a minha história. Amém? Quando eu levantar minhas mãos, Senhor, eu estou levantando minhas mãos com humildade na tua presença. Eu estou te adorando com humildade. Senhor, eu quero transformar a minha história, quero transformar a minha vida. Nós somos frágeis, para sermos fortes nós dependemos de Deus. Nós somos frágeis. Eu gostaria que tu saísse daqui hoje à noite com essa palavra: Senhor, falou comigo, eu sou um barro, eu sou um vaso, e eu quero me colocar inteiramente nas mãos de Deus, porque eu sou frágil. Eu sou frágil. Talvez quando você entrar no teu carro, o diabo já faça haver alguma discussão entre o casal. Mas pastor, como? Eu já vi tantos casais assim. Sai do culto e dentro do carro já há alguma discussão. Saiba que você é frágil. Você é frágil. E se é para discutir, a melhor coisa é você ficar quieto e começar a orar. Não questione. A outra pessoa que está ao teu lado também é frágil. Precisamos de Deus. Amém? Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos render ao Senhor. Nós precisamos que Ele nos transforme. E nós precisamos ser barro nas mãos de Deus. Isaías 64:8 diz: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos.